Meu amigo, olha, eu já vi muito time ruim, sabe? Muito time ruim. Inclusive os dois, né? Fortaleza e Ceará, já vi vários jogos bem ruins, assim, de Fortaleza e Ceará. Não, o jogo não foi ruim, não. O jogo até não foi ruim, não. Mas tô falando de elenco mesmo, né? Mas esse elenco atual das duas equipes, ele é muito complexo, né? Assim, dois times bem fracos. Mas o Ceará, ele foi de um heroísmo, sabe, assim, porque o Ceará fica com um a menos, com 20 minutos, e armou ali uma estratégia muito simples de vamos tentar aqui se defender da forma que der, e até onde der, e se a gente conseguir um contra-ataque, a gente faz um gol. E nessa aí o Ceará jogou do minuto 20 ao minuto 52 do segundo tempo. Faça as contas aí, 52 com 20, 82. 82 minutos o Fortaleza jogou com um jogador a mais. E o Ceará praticamente teve 3 ou 4 bolas, 3 contra-ataques e fez 2 gols no Fortaleza. Chega aos 4 pontos na Copa do Nordeste, aumenta o tabu perante o seu rival. E para o Fortaleza fica apenas a vergonha. Assim, a vergonha. A vergonha da derrota, bicho. A vergonha de não ter um treinador competente. De não ter um treinador valente, sabe? A vergonha de ter um treinador covarde. A vergonha de ter um elenco extremamente limitado. A vergonha de ter um estádio vazio, né? A vergonha de ter uma torcida desconectada. Mas eu vou focar somente na vergonha de ter um treinador fracassado. Eu já vi muito treinador ruim, sabe? Muito treinador extremamente limitado. Eu já vi treinador na Série C que ganhou do Ceará na Série A. Zé Teodoro ganhou, era o técnico do Fortaleza em 2010 e o Ceará estava na primeira divisão e nós vencemos com o Zé Teodoro. Em 2011, eu não lembro quem era o treinador que nós vencemos também o Ceará na Série C, o Ceará na Série A, gol do Tatu. Eu acho que o treinador era o Flávio Araújo, ou era o... sei não lembro não, faz muito tempo, né? Teve o Chamusca que já venceu o Ceará na Série C. Teve o Marquinhos Santos, que venceu o Ceará, o Fortaleza estando na Série C. Tivemos o Emerson Maria, que também era bem ruinzinho, mas também venceu o Ceará, estando também na Série C. Tivemos o Blindado, que venceu o Ceará, só quando estava na Série A. Quando estava na Série B não venceu, não. Tivemos o Vojvoda, que venceu, também perdeu. Esses foram os últimos técnicos do Fortaleza, mas o Carpini, ele tem ele causa no torcedor um sentimento muito diferente, sabe? Porque é um treinador muito medroso, é um treinador muito covarde, é um treinador que ele não representa a instituição. Porque você perder... se o Ceará perde hoje, se o Ceará perde o jogo hoje, com uma bola vadia no último minuto, uma cabeçada, escanteio, 1-0 Fortaleza, a torcida do Ceará iria culpar o Fernandinho, né, pela expulsão, mas eu acho que a torcida do Ceará não iria culpar o treinador, porque o treinador fez o que dava. A gente está aqui com um a menos, a gente foi heróico, né? Seguramos o resultado até o minuto 50 e tanto do segundo tempo. Para o Fortaleza, esse sentimento é completamente oposto. Porque a derrota do Fortaleza, ela causa no torcedor uma vergonha muito grande. Mas a vergonha não é só porque perdeu o clássico, não. Porque clássico a gente todo ano perde, né? A vergonha é pela forma que foi. A vergonha é porque o nosso treinador, além de ser derrotado, um cara fracassado, que nunca vai ser ninguém na vida, assim, ele nunca vai ser um treinador de ponta, né?
Ele nunca vai ser um treinador de alto nível. Nunca vai ser. Nunca. Nunca vai estar numa prateleira ali de... Acho que foi um surto do São Paulo em levar ele. Um surto, assim. O São Paulo deve ter... Não sei nem o porquê, né? Escolheu o Carpini para levar para lá. Mas o Carpini, ele vai ser para sempre isso daí. Treinador de metade de Série B para baixo. Ele não tem o espírito de vencedor. Ele não tem o espírito da vitória. E eu acho que o torcedor do Fortaleza, ele odeia isso, cara. Acho que a gente não suporta esse tipo de performance, sabe? Esse tipo de espírito. Porque a gente, não sei, acho que é por conta da nossa história, talvez. Nós não fomos acostumados a vivenciar, passar 90 minutos esperando por uma bola, se defender, se fechar. A gente não... Acho que não faz parte do nosso DNA, assim. Eu não lembro de um treinador tão medroso como o Carpini nos últimos 20 anos. Eu não lembro. Eu não consigo me lembrar. Meus amigos, só tem uma palavra que resume tudo isso. Vergonha. Vergonha o torcedor do Fortaleza está nesse momento, tá? Não é possível que depois dessa vergonha o Carpini se mantenha no cargo. Será, eu só pergunto aqui a vocês, tá? Será que a gente não vai aprender com os erros de 2025? Será que a gente vai manter o Carpini por mais tempo? O Carpini que desenterrou o GB hoje, ele pensou, eu vou desenterrar o GB, porque hoje ele vai resolver a parada. Gente... mas estamos devendo o Vojvoda, estamos devendo o Paiva, estamos devendo. Meu amigo, o que é um peido para quem tá cagado? O que é? Deve mais um, meu amigo, mas não tem condições do Fortaleza continuar com esse cara. Sem coerência, sem padrão. Por que que o Miritelo não tava no jogo hoje? Por que que o Miritelo não tava? Por que que o Miritelo não tava no banco? Cara, sério mesmo, com toda sinceridade, o torcedor do Fortaleza passa por mais essa vergonha. O jogador expulso aos 20 minutos do primeiro tempo. O Fortaleza podia quebrar o tabu da Copa do Nordeste. O Fortaleza podia quebrar o tabu das 13 partidas. O Fortaleza podia garantir sua classificação. O Fortaleza podia enterrar o Canal na Copa do Nordeste. Acabar, eliminar o Canal na Copa do Nordeste. Podia o Carpini sair com a confiança em alto. Podia o Mozovo ia estar com a confiança em baixa. E o Fortaleza simplesmente, com um jogador a mais durante praticamente toda a partida, leva 2 gols. Sabe quem vai ser chacota? É a gente, cara. Quem vai ser chacota é a gente amanhã. Quem vai estar com a camisa do Fortaleza, ó, sou eu. Não sei se todo mundo vai estar, não. Mas vai ser eu que vou estar com a camisa do Fortaleza. Esses caras, não. Vão estar nas suas mansões, no Alphaville, não sei onde. Vão estar nas suas banheiras. Vão estar nos seus carros blindados. Eu desafio qualquer jogador desse que entrou dentro de campo. Vá passear na beira-mar. Vá correr na beira-mar. Eu desafio qualquer um deles aí que entrou em campo. Vá correr na beira-mar. Carpini, vá fazer uma caminhada na beira-mar para ver os nomes que tu leva, Carpini. Cara, porque o Carpini, além dele ser medroso, que ele é um cara medroso, porque eu nessa partida aí, a partir do momento que acabou a confusão, foi expulso do Ceará, eu tinha tirado 2 jogadores e tinha botado o time pra cima. Mas não, ele achou que o time ia fazer o gol a qualquer momento. É o Leão do Carpini. Foi campeão cearense. O Leão do Carpini classificou na Copa do Brasil. O Leão do Carpini estava 100% na Copa do Nordeste. Cara, com o Carpini, o Fortaleza não jogou nada de bola. Vergonha. Simplesmente o que tem que falar é vergonha. Não tem condições do Carpini amanhecer amanhã como treinador do Fortaleza. Não tem condições. Esperem públicos de 2.000 pessoas, público de 3.000 pessoas. É o que vocês têm que esperar. Vocês podem botar pro PV, pode botar pra onde for, pode botar no PC, bote no PC, que aquela arquibancadazinha lá vai dar pro tanto de gente. E ainda vai sobrar espaço. Ainda vai sobrar espaço. Vergonha o que vocês, Carpini, comissão técnica e também
A diretoria, por não pressionar esses caras, tá? Por não dizer, olha, esse jogo aí é força máxima. Esse jogo aí é pra levar a sério. Não é pra poupar ninguém, não é pra inventar escalação, não é pra fazer marmota. Pega esse 3-4-3, Carpini, e enfia lá naquele canto, Carpini. Pega o GB e enfia lá naquele canto, macho. Lá naquele canto, porque o torcedor do Fortaleza tá cansado de passar vergonha e tu vir na coletiva como se, mas o nosso time, mas o nosso futebol, mas não sei o quê. E qual vai ser a desculpa agora, Carpini? Breno, pega o Breno, Carpini, coloca lá naquele canto. A gente não aguenta mais esse goleiro fraquíssimo. Eu defendi o Breno muito tempo, mas não tem condições. Você tirar um goleiro desse é justamente para poupar o cara. Igual tu fez com o Fuentes. Tá aí 2 jogos fora. O Breno já era pra estar fora há muito tempo. Não importa se vai botar o Silvestre, não importa se vai botar o Magrão, porque aí a culpa é da diretoria. Mas você não devia colocar ele pra dentro, pra todo jogo ele tá falhando. Todo jogo. Ai, mas o Breno defendeu o pênalti do título. Ai, mas não sei o que, meu irmão. Nosso objetivo principal é Série B e nós estamos lascados. E com Carpini, esse time não joga. Com um jogador a mais. Olha o que passou. É vergonha. Simplesmente a palavra Numérica. que tem pra falar é E a vergonha. gente consegue perder o clássico 2-0 pro Ceará. Com falhas individuais também. O que o goleiro Breno também falha. Gosta da diretoria, as contratações. Amigos, vamos começar logo o pós-jogo jogando às claras com vocês. O trabalho é insustentável. É insustentável o trabalho de Thiago Carpini no Fortaleza. Não só do Carpini, como da diretoria, as contratações. Mais um clássico rei. Fortaleza que jogou 70 minutos com um homem a mais. Vantagem numérica. E a gente consegue perder o clássico. 2-0 para o Ceará. Com falhas individuais também. O que o goleiro Breno também falha. Gosta de falhar. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, hein? E como é pobre o futebol do Fortaleza. Paupérrimo. Paupérrimo, assim, cara. A gente teve 70 minutos com um jogador a mais, podendo acabar com o negócio de tabu, eliminar os caras da Copa do Nordeste, dar uma tranquilidade para o trabalho do próprio Carpini, dos jogadores, da diretoria. Não! Esse time é incapaz de conseguir vencer uma partida com um jogador a mais, cara. A gente não criou. O Carpini ficou perdido. Ele saiu empilhando atacantes, até atacantes que ele nem usava mais. E a gente sem criatividade nenhuma, sem saber o que fazer com a bola, meu irmão. A gente simplesmente não sabia o que fazer. Isso aí a gente pode reclamar muito do time. O time é ruim. Tentar concordar com vocês, tô puto também. Concordo. O time é ruim. Mas até times ruins são organizados. Até times ruins conseguem construir jogadas, conseguem fazer o mínimo. Fazer o mínimo, que é pressionar. Cara, jogou com um jogador a mais. Um jogador a mais, a gente consegue perder de 2-0. Sem incomodar. Porque a gente teve a bola, a gente chegou até a frente. A gente não incomodou o Ceará em momento nenhum, meu irmão. Em momento nenhum. O Jefferson pergunta que time ruim é organizado. Só não é o Fortaleza. Porque só o que tem é time ruim organizado. Time ruim que sabe das suas limitações e consegue arrancar o resultado. O próprio Ceará, que não é um time bom, mas hoje foi um time extremamente organizado e saiu merecedor da vitória. Soube se defender e soube atacar o time ainda pior que é o Fortaleza. É assim, é impressionante a incapacidade do Fortaleza 2026 de ganhar jogos. E ainda tivemos uma fala impactante do Brits. Eu confesso que eu não vi, eu estava aqui já no computador, mas eu estou aqui já com o futebolês aberto, que o Brits lascou-lhe a mensagem para a SAF, né? Vou até ver aqui com vocês, vou colocar na tela para a gente acompanhar juntos aqui, já nesse começo de pós-jogo. Todo mundo aqui de cabeça quente.
E tem que ser mesmo. E tem que ser E mesmo. vamos falar. Manifeste a opinião nos comentários, tá? Tá aqui na tela a fala do Brits. Eu vou ouvir junto com vocês pela primeira vez também, tá? Los clásicos se juegan, se ganan. Los clásicos son detalles también. Acho que hicimos una buena partida. Ah, eso. Los detalles. Un error, un cero bajo. Y es difícil, ¿no? Ayer te luchó, tomamos el segundo gol, ya acabó el partido, mas no es la primera vez que acontece. Tenemos que tener conciencia que esta clase de juegos son así. Você comete un error y la gente no perdona. Entonces, mirar para el frente ahora. Tenemos Brasileirão, competición importante. Y déjame mandar un mensaje también para la gente del SAF, para el CEO Nosso también, que eso aquí no es una empresa, es un time de fútbol. Y los times de fútbol tienen que ir todos juntos para el frente. Si no va a ser difícil. Ese es el recado que tengo para él. Detonou a SAF, né? Mas eu só queria entender mais. Fale mais, Brits. Fale mais. O que é que não tá acontecendo junto? Fale. Fale. Boa noite, Marcos Matheus. Final de jogo aqui na Arena Castelão. Estivemos aqui mais uma vez fazendo todo o conteúdo que vocês já estão acostumados, com a mesma energia. Não é a mesma energia de sempre, né? Mas a melhor possível, o mesmo profissionalismo. Para um jogo que a nível de tabela para o Fortaleza não influenciaria muito, mas a gente fala o tempo todo a importância dos jogos de Clássico Rei, mesmo que eles não estejam dentro de um contexto tão decisivo para o Fortaleza como era para o Ceará hoje. E o jogo de hoje, ele reuniu algumas das coisas que a gente já sabe. Acho que o Fortaleza, no começo do jogo, estava um time bem mais confiante, tocando a bola com um pouquinho mais de criatividade, até que acontece uma confusão, o Ceará tem um jogador expulso, e a teoria, quando você fica com um jogador a mais, é que você consiga fazer um jogo com mais volume, né? Mais volume ofensivo. Mas o volume de posse de bola do Fortaleza, ele foi extremamente... assim, não dá nem para dizer não objetivo, porque o Fortaleza não teve muitos chutes a gol, sabe? Foi um time que não aproveitou quando tinha a posse de bola, rodava de um lado para o outro, e era uma posse que não dava em nada. E assim, alguns debates, né? A gente vai surgindo ao longo do jogo. Eu não sei porque que o Carpini ele optou por ver as coisas acontecendo e permanecer inerente a tudo isso. No jogo, quando você tem um jogador a mais praticamente a partida inteira, eu acho que o jogador do Ceará foi expulso mais ou menos nos 20 minutos do primeiro tempo, você tem muito tempo para ser superior. Você tem muito tempo para ser maior do que o seu adversário. E Fortaleza tem muita criatividade, um repertório muito pobre. Esse tipo de jogo, eu olho muito mais para o resultado do que pela apresentação. Só que quando você perde a partida, não dá para a gente ser resultadista, porque o resultado não veio, obviamente. Então a gente olha para a apresentação do Fortaleza e vê um nada muito grande. É claro que a gente precisa falar também sobre o quão grave é você ter uma competição feita pela CBF a uma altura dessa sem VAR. Fortaleza foi operado pela arbitragem, fez um gol que foi válido, um gol que não tinha impedimento, e foi um gol que o juiz tirou, né? Assim, porque acharam que estava ali impedido, mas eu não posso reduzir o jogo a esse momento. É lógico que eu já espero que o Carpini vá usar isso de muleta na coletiva. Mas nós tivemos ali um gol que não foi validado e tal, não sei o quê. Mas, poxa vida, o que é que custava o Fortaleza conseguir ser decente dentro do jogo, dentro do que se espera ofensivamente? Foi um time que teve oportunidade para isso. O Ceará deixou o Fortaleza jogar. O Ceará se escondeu atrás da bola mesmo no desespero. Quem precisava vencer o jogo de hoje era o Ceará. A gente viu que eles estavam mordidos, estavam chateados pela final do Cearense, é normal. Estavam até num certo desespero, porque precisavam vencer em relação à tabela, para eles estava bem difícil. Mas, independente do contexto que se vive do outro lado da cidade, o Fortaleza precisava ter feito um algo a mais. E esse tipo de jogo, ele traz à prova mais uma vez o trabalho do Carpini. Que lá no jogo contra o Cuiabá, eu larguei a mão e fiquei muito... não sei se revoltada, acho que foi revoltada por ele ter deixado todos os seus atacantes no banco, e seus pontas no caso, né? E não ter ido para cima. E hoje, na oportunidade que o Fortaleza tem de um jogador a mais,
O Fortaleza ele comete o mesmo erro que o time do ano passado, com outros treinadores, estavam cometendo. O Fortaleza com a mais, ele segue sendo um time que não apresenta algo a mais para vencer o jogo. É um negócio impressionante. Não acho que o erro hoje foi de postura, não acho que o erro hoje foi de entrega, eu acho que o erro hoje foi de limitação. Foi de um teto que o nosso treinador estabelece, foi de mais uma falha do nosso goleiro. Infelizmente o Breno falha mais uma vez. Ah, mas foi um chute forte e tal, beleza, mas o goleiro rebater no pé do atacante, a gente não consegue tirar essa culpa dele. E eu lamento pelo jogo de hoje. É claro que a vida vai seguir, domingo tem jogo da Série B, o jogo de hoje ele não vai me afetar, meu Deus, pronto, o mundo vai se acabar. Mas para mim é mais uma demonstração de um trabalho extremamente limitado quando já se tem as peças suficientes para você ver que o trabalho pode evoluir. Mas com o Carpini a gente vê um teto, E hoje a gente pode falar do gol não anulado, que poderia ter sido um outro contexto de partida. Luiz Fernando, cara, ficou o jogo inteiro no banco. Luiz Fernando entrou no segundo tempo, não lembro se foi aos 30 minutos. Primeiro toque do Luiz Fernando foi gol, né? Assim, enfim. Enfim. Complicado, muito complicado esse Fortaleza que a gente espera que faça o algo a mais, mas sinceramente com o Carpini eu não acredito nisso. Lamento pelo gol que foi mal anulado, lamento por mais uma falha do Breno e lamento por ser um time que cria um certo volume de posse de bola e é um volume de posse de bola nulo, que não serve para absolutamente nada. Foi o campeão cearense com seus méritos, é claro que a gente sabe que o rival estava mordido por conta disso, mas independente disso, independente também do quanto eles precisavam vencer hoje para seguir vivos e tentar se classificar na Copa do Nordeste, né? O Fortaleza ele poderia ter feito algo a mais hoje e não fez. Cabe a crítica, cabe a pressão mais uma vez e cabe mais ainda a cobrança em cima do trabalho de um treinador que até agora, depois que terminou o Campeonato Cearense, que terminou todas as limitações em relação à quantidade de peças, ele não mostra evolução nenhuma. É uma pena de verdade. E o jogo que a gente viu, algo a mais tático do Fortaleza, foi o jogo que o Carpini sequer estava no banco. Loucura, né? Que foi contra o Juventude, aquele bom primeiro tempo que a gente fez. Enfim, quero saber a tua opinião, fala aqui pra mim nos comentários. Não esperem de mim, assim, ficar, ai meu Deus, chorando, gritando, não sei o que. Galera, assim, sinceramente, são o que agora, meu Deus? 10 para meia-noite, eu lá vou ficar gritando por causa do Fortaleza, né, galera? Sério mesmo, gritei durante o jogo, mas agora perdeu, amanhã é outro dia e a gente vai ter que continuar por aqui fazendo as nossas cobranças que são necessárias para esperar que esse time tome rumo. E, infelizmente, eu não acredito que esse rumo seja pro Carpini. Mas fala a tua opinião aqui pra mim nos comentários, deixa teu like, me segue. E até os conteúdos de amanhã, onde a gente vai falar muito mais sobre tudo isso. E é isso, tá? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.